Ok, vamos orar então. Muito obrigado, Senhor, por nos reunir mais uma vez através do Zoom para estudarmos a Tua Palavra. Não queremos fazê-lo antes de pedir a Tua presença entre nós, nos guiando, nos abençoando ao considerarmos essas coisas. Pedimos a Tua proteção agora e os Teus anjos ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse tema ele é fascinante porque ele sempre, semana passada eu disse, de repente agora a gente vai passar para um novo tópico, mas não dá, ele é um tema muito denso, né? Esse tema da aliança de Deus, né? Do espalhamento, do ajuntamento, dos 7 tempos, dos 2 poderes desoladores. E hoje nós vamos explorar um outro lado dessa história e uma outra lição importante também que nós tiramos de todo esse estudo, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês o meu monitor aqui e nós vamos ler. Mas antes de nós lermos, eu queria que vocês abrissem na Bíblia comigo no livro de Juízes, que eu vou conectar isso com a história de Sansão, tá? Porque esse é o nosso ponto de partida, né? Nós estamos estudando a Batalha de Raf em conexão com a história de Sansão. E na história de Sansão, nós lemos esses tempos aí, estudamos algo muito interessante. Quando ele descia em direção àquele casamento proibido, né? Em Timnate, né? Com aquela filisteia, no meio do caminho ele encontra um leão. Ele mata o leão. E depois, quando ele desce por aquele caminho novamente, ele sai da estrada e ele vê aquela carcaça, e dentro da carcaça tinha um enxame de abelhas, né? E favos de mel. E aí ele pega aquele favo de mel e come, né? E aí vocês lembram que ele ofereceu aqueles favos de mel para os pais dele. E os pais dele comeram também. Vocês lembram dessa história? Então vamos pegar aqui para a gente relembrar do verso 8 e 9, se alguém puder ler para nós. Verso 8 e 9. Desculpa, Juízes capítulo 14, verso 8 e 9. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Muito bem. Vocês lembram o que nós estudamos, ou as nossas conclusões sobre essa história? O que representava, né, esse episódio? Né? Como que nós entendemos? Alguém pode nos ajudar aqui? Por que ele não falou para os pais que aquele favo veio daquela carcaça de leão? Né, por exemplo. Esse mel eram as doçuras do mundo, né? No meio da carcaça do mundo. Ele não poderia ter tocado nesse mel porque estava contaminado com carne impura. Okay. Eu acho que o pior não foi só isso. Ele não só pecou contra ele mesmo, porque ele cometeu esse pecado, mas ele fez o pai e a mãe a comerem do mel que estava contaminado conforme as orientações de Deus. Exato, né? Só que o pai e a mãe não sabiam disso. Né? Então lembra lá no Antigo Testamento que eles não podiam nem tocar numa carcaça. Ainda mais um nazireu, né? Uma pessoa separada por Deus. Quanto mais comer algo da carcaça, que nasceu naquela carcaça, ou se criou ali, né? No caso, o mel da abelha. Só que nós fizemos um paralelo bem específico com relação a esse mel. O que representa esse mel nas Escrituras? Se você pegar a palavra mel e fizer uma pesquisa, qual vai ser a sua conclusão? O que representa esse mel? Como esse mel estava contaminado, não pode ser a doutrina corrupta? Perfeito, perfeito. Foi isso que a conclusão que nós chegamos foi essa, né?
Então, por exemplo, a Bíblia diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Então, as palavras de Deus são como mel puro, né? Mas também a Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 5, se eu não me engano, é no capítulo 5, que os lábios da mulher impura são também como favos de mel, né? Vamos lá. Provérbios capítulo 5, verso 13. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como espada de dois gumes. Então a mulher estranha aqui, né, a mulher impura, destilando favos de mel, justamente nos dá essa ilustração. A mulher, uma igreja, uma doutrina impura, uma igreja, né, que tem uma doutrina impura, né? E justamente foi esse tipo de mel que Sansão comeu, né? Por quê? Porque esse mel cresceu na carcaça de um leão. Tanto a mulher impura como o leão são símbolos de Babilônia, né? As religiões místicas, né, espiritualistas de Babilônia estão simbolizados tanto na mulher impura como no leão. Então, esse mel realmente representa doutrinas, ensinamentos impuros ou contaminados pela carcaça de Babilônia. Também não pode ser, Gui, as igrejas que pregam palavras doces, mas não pregam os mandamentos de Deus, porque ele não podia ter tocado nessa carcaça. Exatamente. Então, essas doutrinas aí impuras são justamente. Você pode ter doutrinas impuras que são doutrinas diluídas, né? Por exemplo, esse paz e paz quando não há paz, né? Esse tipo de mensagem da prosperidade, o evangelho da prosperidade, é um tipo de doutrina impura, né? E tantas outras. Então, toda essa influência que vem de Babilônia, das igrejas caídas, né? Elas fazem parte, então, vamos dizer, dessas doutrinas, né? Essas doutrinas fazem parte de tudo que vem das cisternas quebradas de Babilônia, que não conseguem segurar a água pura, tá? Bom, e aí como um nazireu, né? Ele não podia nem tocar, quanto menos comer dessas doutrinas impuras. Vocês lembram que lá no início da história de Sansão, nós fizemos um paralelo muito importante com a história do povo adventista, né? Vimos que assim como Nazireu tava, tinha sido chamado por um trabalho especial, da mesma forma os adventistas foram chamados por um trabalho especial. Da mesma forma que Sansão tinha que libertar eles dos filisteus, né? O povo adventista foi chamado para libertar o povo do mundo, né? Da mesma forma que Deus entrou em aliança com Sansão, né, e deu leis de saúde para Sansão, Deus entra em aliança com o povo adventista e dá leis de saúde. E aí nós marcamos uma data, eu disse para vocês anotarem essa data, mesmo a gente não ter falado muito sobre essa data, mas essa data de 1863 é a data da instituição ou da organização, né, do corpo denominacional da Igreja Adventista, e ao mesmo tempo é a data em que Ellen White recebe a primeira visão com relação à saúde. Então a mensagem de saúde vem nesse ano de 1863. Tá? Isso marca então o início da mensagem de saúde. E por essas duas razões, de forma específica, que nós marcamos ali a história de Sansão em 1863. Tá? O que isso quer dizer? Bom, vocês vão ver onde é que eu quero chegar com isso. Porque nós vamos ver que a partir dessa data, a história de Sansão começa a acontecer. Tá? E não tanto tempo depois dessa data, Sansão já começa a se contaminar com esse mel estranho. Com esse mel que cresceu na carcaça de um leão. Tá? E é isso que nós vamos falar nessa tarde. Tá certo? Bom,
Semana passada nós mencionamos que o espírito de profecia não contém muitos sonhos e visões que não foram tidos por Ellen White, né, pela autora. Mas ela relata alguns, e um deles é o sonho de Guilherme Miller. E nós vamos olhar o sonho de Miller, porque o sonho de Miller tem implicações diretas para o tempo em que nós estamos vivendo e para essa história que nós estamos estudando. Tá certo? Então nós vamos tomar agora os próximos momentos para lermos juntos esse sonho, tá bom? Eu vou pedir para cada um ler um parágrafo e aí nós vamos comentar algumas coisas. Então, se alguém quiser ler o primeiro parágrafo, pode ler. Posso ler, irmão? Pois não, pode ler. Sonhei que Deus, por uma mão invisível, enviou-me um cofrezinho admirável, trabalhado, cujo tamanho era de mais ou menos 10 polegadas de comprimento e por 36 polegadas de largura, feito de ébano e curiosamente marchetado de pérolas. Presa a um pequeno cofre havia uma chave. Imediatamente tomei a chave e abri o cofre, quando, para minha surpresa, encontrei-o cheio de joias de toda espécie e tamanho: diamantes, pedras preciosas, moedas de prata e ouro, e de todo tamanho e valor, lindamente arranjadas em seus diferentes lugares no cofre, e assim arranjadas, elas refletiam luz e glória, só igualadas pelo sol. Muito bem, muito obrigado. Então nós vamos fazer alguns comentários aqui. Então ele sonha com um cofre de 10 polegadas de comprimento por 36 de largura. Bom, 36 polegadas de largura é um bom tamanho, tá? É um bom tamanho. A tradução em português está errada, tá? Porque 25 centímetros é muito mais do que 25 centímetros, é em torno de uns 35, 40 centímetros, tá? Então são 36 polegadas por 10 polegadas de comprimento, tá? Então, esse cofre, ele tinha uma chave presa nesse cofre, tá? E dentro desse cofre, várias espécies de joias de todos os tamanhos. E essas joias, elas estavam perfeitamente arranjadas dentro do cofre e refletiam luz e glória só igualadas pelo sol. Então, só de nós olharmos esse primeiro parágrafo, nós já começamos a entender o que são essas joias que estão dentro desse cofre. Tá? E o que significa esse cofre? Tá bom? Bom, para muitos de nós isso é uma revisão, então eu já vou direto ao ponto aqui. Tá? Esse cofre representa as escrituras sagradas. E dentro desse cofre existem verdades, existem joias de várias proporções, de vários tamanhos. São perfeitamente arranjadas. Tá? Especificamente, nós estamos falando aqui das verdades com relação às profecias. Por quê? Porque aqui existe uma chave. E essa é a chave profética pela qual você consegue abrir esse cofre e desvendar as profecias. Por que o cofre era 10 por 36 ou 36 por 10? 36 por 10 são 360. Aqui nós temos o princípio dia-ano. Princípio dia-ano 360. Tá? Ou seja, o princípio de que um ano profético são 360 dias. Tá? Princípio dia-ano. E essa chave conectada com o cofre é a metodologia que você usa para compreender essas joias, para abrir esse cofre e conseguir olhar essas joias e ver a glória dessas joias. Que chave é essa? É a chave do conhecimento. Lembra quando Jesus disse aos fariseus que eles tiraram a chave do conhecimento do povo? É justamente essa chave, a metodologia que você usa para compreender as escrituras. Que metodologia é essa? É você comparar a escritura com a escritura, um pouco aqui, um pouco ali. Linha sobre linha, regra sobre regra. Tá?
Se você vai e vê a história da igreja de Filadélfia, em Apocalipse capítulo 3, você vai ver que Deus dá a chave do conhecimento à igreja de Filadélfia, que é justamente a história de Miller. Tá? E com essa chave é que ele consegue desvendar as profecias. Ele desvenda o princípio de ano e começa a compreender as profecias e começa o movimento adventista por ali. Tá certo? Então notem, elas estavam perfeitamente arranjadas. À medida que eles foram descobrindo as verdades, elas estavam em harmonia perfeita. E saía a glória delas somente igualadas pelo sol. Tá certo? Próximo parágrafo. Alguma pergunta, algum comentário? Ok, próximo parágrafo então. Então, eu vou ler. Achei, Pode ler. Vamos lá, achei. Achei que eu não devia desfrutar esta maravilhosa visão sozinho, embora o meu coração estivesse mais que jubiloso ante o brilho, beleza e valor do seu conteúdo. Assim, coloquei-o em uma mesa de centro em minha sala e anunciei que todos os que tivessem vontade podiam vir e contemplar a mais gloriosa e fulgurante visão nunca dantes vista pelo homem nesta vida. Então aqui fica ainda mais claro, né? O que Deus fala a Miller? Impressiona, né? Que ele não tinha que guardar isso para ele tinha que anunciar, ele tinha que espalhar, né, a todos que tivessem vontade para contemplar a mais gloriosa e fulgurante visão nunca dantes vista pelo homem nessa vida. Olha só que interessante. O que eles descobriram lá naquela época foi visões que nunca tinham sido vistas pelos homens nessa vida. Tá certo? Isso é muito importante. Porque o que nós vamos ver em seguida é que vão surgir outros homens na sala que começam a pisotear nessas joias. Tá? E Tanto traz... é que, perdão, Fala, tanto fala, é que fala. depois, quando ele se sentiu intimidado, ele pediu uma prova para Deus, né? Do que ele deveria falar. E foi aí que eu acho que o sobrinho veio convidá-lo para pregar. Exatamente. Tá? Então, próximo parágrafo. o povo começou a entrar, de início poucos em número, mas aumentou até tornar-se uma multidão. Quando no princípio olharam para dentro do cofre, exclamaram de gozo. Mas quando os espectadores aumentaram, cada um começou a mexer nas joias, tirando-as do cofre, espalhando-as na mesa. Tá. Então, notem. Aqui ele começa com poucos números em primeiro, mas logo uma multidão grande. Tá? E quanto mais essa multidão crescia, começaram a mexer nessas joias, tirando ela da perfeita ordem, tirando-a do cofre e aqui espalhando-as na mesa. Notem a palavra espalhando-as. Eu sublinhei essa palavra. Tá? Eu quero que vocês notem essa palavra. Vocês me dão licença, eu vou lá ver o que está acontecendo com os cachorrinhos que eles estão chorando. Eu já volto. Ok. Yuka, vai lá dar comidinha para eles, vai? Bom,
Tá? Então notem, a gente vai começar a olhar essa palavra espalhando várias vezes, tá? Próximo parágrafo. Algum comentário aqui antes de nós prosseguirmos? Ok, próximo parágrafo. Comecei a pensar que o dono reclamaria outra vez o cofre e as joias de minhas mãos. E se eu permitisse que fossem espalhadas, jamais conseguiria colocá-las de novo em seus lugares, no cofre como estavam antes. E senti que eu nunca poderia fazer face ao custo, pois seria imenso. Comecei então a apelar ao povo para que não as manuseasse, não as tirasse do cofre, mas quanto mais eu pedia, mais as espalhavam. E agora pareciam espalhá-las todas sobre o assoalho, pelo piso e sobre toda a peça de mobiliário na sala. Então, o que está acontecendo com as verdades que eram gloriosas, que estavam todas em perfeita ordem? Elas começam a ser espalhadas e começam a ser jogadas no chão ainda. Começam a ser espalhadas pelo piso e por toda a peça de mobiliário na sala. Tá? Aqui ele começa a ficar preocupado, vocês percebam que ele começa a ficar preocupado como que o povo estava manuseando essas joias. Então até aqui nós temos 1, 2, 3, 4 vezes essa expressão espalhadas. Tá? Espalhavam. Próximo parágrafo. Estavam Algum comentário? vandalizando, né? Isso mesmo. Mesmo, propositalmente. Uhum. Talvez começaram a tirar por curiosidade inicial, começaram a, né, de repente mudar os lugares, começaram a rearranjar, talvez tirando umas, colocando outras. Nós vamos ver que começa a dar um problema sério aqui, tá? Uhum. Vou ler o próximo, então. Tá bom. Via, então, que entre as pedras genuínas e moedas, eles haviam espalhado uma quantidade inumerável de joias espúrias e moedas falsas. Senti-me profundamente revoltado com seu baixo procedimento e ingratidão, e reprovei-os e censurei-os por isso. Mas quanto mais eu os reprovava, mais eles espalhavam as joias espúrias e as moedas falsas entre as genuínas. Uau! Então, além de espalharem as joias, agora eles trazem joias espúrias, moedas falsas. E aí começa a ficar complicado, porque você já tem... Como é que você vai conseguir distinguir, né? O que é falso, o que é verdadeiro? Começa a ficar bem problemático. Então, quando você traz isso para um lado atual, né, ou a aplicação espiritual disso, nós estamos vendo aqui as verdades da palavra de Deus que nos formaram como um povo sendo espalhadas ao longo dos anos, tiradas do seu lugar, e além disso, outras espúrias, outros ensinamentos espúrios sendo introduzidos nesse mesmo lugar. E aí o povo começa a ficar se perguntando o que é verdadeiro, o que é falso e já não sabe, né? Então, mais uma vez, nós temos as expressões espalhado, né? E espalhavam as joias espúrias e as moedas falsas entre as genuínas. Algum comentário? Ok. Próximo. Eu vou ler. Pode ler. Fiquei de ânimo revoltado e comecei a usar a força física para expulsá-los do aposento. Mas, enquanto eu estava empurrando um para fora, 3 entravam e traziam para dentro sujeira, cisco, areia e toda espécie de lixo, até que cobriram cada uma das verdadeiras joias, diamantes e moedas, ficando tudo fora de vista. Partiram também em pedaços
o meu cofre e espalharam-no entre o lixo. Pensei que o homem algum se incomodava com a minha tristeza. Minha ira. Fiquei inteiramente desanimada e desencoraçada, e assentei-me e chorei. Aqui é desanimado, desencoraçado. Aqui é o Isso. Miller, né? William Miller que está sonhando isso, tá? E assentei-me e chorei. Então, notem, começaram a trazer para dentro sujeira, cisco, areia, toda espécie de lixo, cobriram as joias verdadeiras, tá? E ficou as coisas fora de vista. Existem hoje, olha só que interessante, a gente estuda aqui ao longo das semanas e às vezes as pessoas veem, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Nunca ninguém ensinou sobre isso. Por que nós não escutamos sobre isso? As verdades ficaram fora de vista. O povo já não conseguia enxergar. Por quê? Porque estavam cobertas com toda a espécie de cisco, areia, sujeira. E ali diz que também partiram em pedaços o meu cofre e espalharam-no entre o lixo. O que era o cofre mesmo que nós determinamos lá no início do texto? É a palavra. Palavra de Deus, né? E o que estava conectado com o cofre? O que tinha ali attached, né? Junto com o cofre? Uma chave, né? Chave? Uma chave, Chave. exatamente. Então, o que acontece? Quando o cofre é despedaçado, tá? Obviamente essa chave já não serve mais nada, né? São tudo jogado no lixo. E o que isso significa? A Bíblia, a partir desses anos de 1863 até os nossos dias, nós vamos ver que a Bíblia ela foi despedaçada. Como assim despedaçada? Bom, se você pensar que a chave é a metodologia que você estuda as Escrituras, baseada em Isaías 28, um pouco aqui, um pouco ali, juntando linha sobre linha, regra sobre regra, isso quer dizer, então, que você conecta as palavras nas Escrituras, as expressões, né, de outros lugares, de diferentes profetas, para você chegar a uma conclusão. Agora, se você começa a mudar as palavras, né, mudar as expressões, cortar alguns versos, adicionar outras coisas, né, mudar a forma que a Bíblia se expressa, você está destruindo o propósito da metodologia. Você já não consegue conectar as palavras, porque são palavras diferentes, aquilo já não faz sentido, né? Então, a Bíblia King James é a Bíblia que Ellen White fez os seus comentários, né? É a Bíblia que Miller estudou, que usou para chegar a essas conclusões, e é a Bíblia que nós devemos usar também, ou a mais parecida com a King James. Tá? Agora, quando você começa a introduzir as novas versões, né, a nova versão internacional, linguagens modernas, etc., você já começa a descaracterizar a linguagem bíblica e você já não consegue estudar palavra por palavra, regra com regra, um pouco aqui, um pouco ali. Nada de errado em você ter essas Bíblias para você fazer comparações. Mas a Bíblia de estudo deve ser a mais fiel possível ao textos receptos. Tá? Só que Satanás conseguiu destruir as Escrituras sem tirar a Bíblia da mão das pessoas. Né? E isso é um outro estudo, um outro assunto, mas eu queria chamar a atenção que o cofre foi partido em pedaços também, jogado no lixo, junto com a chave. Aí se você joga a chave fora, o que você vai ter que fazer para entender a Bíblia? Você vai ter que ir ao seu pastor, ao seu doutor em teologia, ao seu expert em hebraico, em grego, para ele te dar a interpretação. Já você não consegue entender a Bíblia por si só. E esse não é o propósito de Deus, tá? E ali no final do parágrafo que nós lemos, diz que ele ficou tão desanimado, incomodado e triste, que ele sentou e chorou. Porque ninguém, aos olhos humanos, era impossível alguém arrumar essa bagunça. Alguém colocar essas joias no seu devido lugar e remover toda esse cisco, essa areia, toda a espécie de lixo e de joias falsas desse recinto. E ele assenta-se e chora.
Existe um outro profeta na Bíblia que também passa por uma experiência muito semelhante. E esse profeta é João. E vocês abram comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 5, porque João, ele vê um livro, e esse livro, ele é selado com 7 selos, capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, verso 2, e diz assim: "Eu vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele." Então, ninguém foi digno de abrir esse livro que João vê. E aí no verso 4, eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então notem como João passa por uma frustração bem semelhante. Ninguém na face da terra era digno de fazer esse trabalho. Da mesma forma, Miller viu que era impossível, humanamente impossível, que essa bagunça fosse arrumada. E ele se assenta e chora, assim como João. Tá certo? Até aqui... Só um pouquinho, Gui. Sim, O que mais me impressiona nesse parágrafo, até aqui, é que ele entrou em desespero e ninguém percebeu. Interessante. Isso, assim, ó, não tinha... As pessoas estavam tão ocupadas em espalhar as joias, em misturar as joias, em destruir a ordem das coisas, que ele, por mais que ele tentasse, ninguém percebeu o desespero dele. É verdade. Né? E que só situação triste, né? E às vezes a gente até se relaciona um pouco com essa situação que Miller passou. Exatamente. Né? Até aqui nós vemos até esse... A gente vê, só porque a gente vê ali na frase seguinte que ele sentia que isso era de responsabilidade dele, porque ele diz: enquanto eu estava assim chorando e lamentando a minha grande perda, ele sentiu que aquilo era uma perda para ele. Exato. E responsabilidade, ele tomou para si aquela responsabilidade, entendeu? Lembrei-me de Deus no desespero, ele se lembrou de Deus e ferventemente orei para que ele me enviasse auxílio. Né? Ele só encontrou auxílio, alguém tinha que ajudar, e essa única pessoa seria Deus. E esse auxílio era de origem divina, porque humanamente era impossível. E aqui há uma lição prática para nós, porque a situação que nós vivemos ela é muito parecida. E você olha para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, e humanamente você acha impossível que as coisas comecem vamos dizer assim, que o trem volte para o trilho, né? Ou que as joias começam a se organizar novamente e a vasura, o lixo, seja varrido para fora. Mas humanamente isso é impossível. A gente precisa confiar nessa promessa de que o auxílio ele vem do céu. Até o auxílio chegar, notem que a palavra espalhado, espalhavam, espalharam nos aparece 7 vezes até aqui. E eu acho que isso não é uma coincidência. Porque nós sabemos que o 7 está diretamente conectado com o espalhamento que nós vimos nos estudos passados. Tá bom? Nós vamos ver isso mais no final. Bom, então nós já lemos o próximo parágrafo, o parágrafo pequeno. Agora o próximo parágrafo começa imediatamente, a porta se abriu, quando ele pede por ajuda, né? Imediatamente a porta se abriu e um homem entrou na sala, quando todas as pessoas se haviam retirado. E esse homem, tendo na mão uma vassoura, abriu as janelas, começando a varrer a sujeira e o lixo da sala. Só até aqui, né? Nota interessante que o homem ele entra quando as pessoas já haviam se retirado, ou seja, depois que a bagunça ficou completa, tá? E já ninguém queria mais bagunçar as joias, já tinham feito o que eles queriam com as joias, eles se retiraram. E aí vem o homem com a vassoura. Tá?
Ele abre as janelas e começa a varrer a sujeira e o lixo da sala. Notem só que interessante. Quem é esse homem, né, com a vassoura? Próximo parágrafo. Pedi-lhe que desistisse, pois havia algumas joias preciosas espalhadas entre o lixo. Continua, Gui? Pode continuar. Tá. Disse-me ele para não temer, pois tomaria cuidado delas. Muito bem. Então, Só deixa eu pausar aqui um pouquinho. tá. Miller estava com receio de que a ele começar a varrer a sujeira, algumas das joias preciosas iam se perder também. E aí ele disse, não temas. Quem é nas Escrituras que, vez após vez, diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse homem com a vassoura, nós vamos ver, é o próprio Cristo. Cristo vem fazer essa obra. Uma obra que humanamente era impossível. E o auxílio divino aqui chega no tempo determinado. Tá? Pode continuar, tia. Então, enquanto ele varria o lixo e a sujidade, joias e moedas falsas, tudo saiu pela janela como uma nuvem, sendo levados pelo vento para longe. No azáfama, atividade intensa, eu fechei os olhos por um momento. Quando os abri, o lixo tinha desaparecido. As joias preciosas, os diamantes, as moedas de ouro e de prata, jaziam espalhadas em profusão por todo o recinto. Ok. Pausa. Tudo saiu pela janela como uma nuvem sendo levados pelo vento para longe. O que lembra vocês essa expressão? Se lembra alguma coisa? Existe uma expressão nas Escrituras muito, mas muito parecida com isso. E ela se encontra no livro de Daniel. Abram lá comigo em Daniel capítulo 2. Olha só. Eu vou ler para nós aqui a partir do verso 34. Daniel 2, 34. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, o qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte, e encheu toda a terra. Perceberam? Então, da mesma forma que aquela rocha, Cristo, né, que se torna naquela montanha e enche a terra, ela destrói os reinos e as partículas, né, o esmiuçado daquela estátua é levado pelo vento, né? Da mesma forma, essa sujeira, esse lixo, esse cisco, quando varrido também ele é levado pelo vento. Tá? Então nós vemos aqui o trabalho de Cristo em limpar essa bagunça que foi feita. Tá? E nós vamos ver que ela foi feita por homens ímpios. Ela é muito clara em dizer isso. Só que esses homens ímpios não são os filisteus, os egípcios, não. São homens ímpios do povo de Deus. Tá certo? Olha aqui. Tanto é que são do povo que eles conhecem as joias. Absolutamente, exato. Ok. Próximo parágrafo. Ele colocou sobre a mesa um cofre, muito maior e mais belo que o anterior, e ajuntou as joias, os diamantes, as moedas, as mancheias, e lançou-as dentro do cofre, até não ficar uma só, embora alguns dos diamantes não fossem maiores do que a ponta de um alfinete. Próximo. Então ele me chamou, vem e vê. Ok. Olha só que interessante.
O cofre agora era muito maior e mais belo que o anterior. Por que isso? Porque agora nós vamos ver que a luz ela brilhava 10 vezes mais dessas joias. E o cofre aqui não representa somente os profetas que se encontram nas Escrituras, mas o espírito de profecia. Traz mais luz agora. Era mais belo do que o anterior. Nós temos milhares e milhares de páginas que nos dão luz às Escrituras. Tá? Nos ajudam a compreender ainda mais as Escrituras. Tá? E aí ele me chamou e disse, vem e vê. Essa expressão é peculiar também nas Escrituras. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, durante a história dos selos, você vê essa expressão direto. Olha lá comigo em Apocalipse 6. Verso 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia com uma voz de trovão, vem e vê. E aí o primeiro selo. Verso 13. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. Então você vê aqui os animais dizendo, vem e vê. Quem são esses animais? Você tem que ir para o capítulo 4. O capítulo 4 nos fala desses animais. O primeiro, no verso 7, era semelhante a um leão. O segundo, a um bezerro. O terceiro tinha rosto de homem. E o quarto era semelhante a uma águia voando. O que esses animais representam que dizem vem e vê? Alguém tem alguma ideia? Não são a sabedoria humana através da história, dos acontecimentos históricos, Gui? Isso é uma boa ideia. Mas não é isso que aqui... O desenrolar dos selos, o que iria acontecer. Sim. Os animais falavam, né? Vem e vê, e aí dava o desenrolar dos selos. Mas notem os animais, são 4 coisas muito específicas. Um é um leão, o outro é um bezerro, o outro é um homem e o outro uma águia. Todos eles têm uma simbologia? Perfeito, simbologia. E Ezequiel vê a mesma coisa. Nós poderíamos ir lá no capítulo 1 de Ezequiel e você vai ver que Ezequiel vê a mesma coisa. No capítulo 1, se você quiser ir lá, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Ezequiel capítulo 1, verso 4. Verso 5. E do meio dele saía a semelhança de 4 seres viventes. E este era a aparência. Tinha a semelhança de um homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um 4 asas. Os seus pés eram pés direitos, as plantas dos seus pés como planta de pé de uma bezerra. Tá? Luziam como a cor de cobre polido, tinham mãos de homem. Tá? Que mais? No verso 9, viram? Verso 10, semelhança ao rosto era como rosto de homem. Tinham rostos de leão. Tá? Os 4 tinham rosto de boi e também rosto de águia. Vocês estão vendo que aqui Ezequiel vê a mesma coisa que João. São esses animais, né? Essa ilustração com essas 4 figuras. O homem, a águia, o bezerro e o leão. Em 10:14 também a mesma visão. Ezequiel 10:14. Mesma coisa. O que representam esses símbolos para nós? Bom, primeiro, quem que Ezequiel está vendo aqui? Senão o próprio Cristo. Uhum. Então, esses animais têm a ver com alguma coisa relacionada a Cristo. Tá? Esse é o ponto inicial. Se você fazer uma analogia um pouco mais ampla, você vai ver que você pega os 4 evangelhos, eles vão fazer um paralelo muito interessante com esses 4 animais. Por quê? Porque a águia
ela é um símbolo da divindade. Tá? E nós sabemos que Cristo era divino. O homem é um símbolo da humanidade. Cristo era humano, era plenamente divino, plenamente humano. O leão era um símbolo da realeza. Ele era um rei. E um bezerro é um símbolo do sacrifício. O sacrifício, ele foi a oferta sacrificada por nós. Então, esses 4 animais representam os 4 atributos de Cristo. Ele é divino, ele é humano, ele é um rei e ele é um sacrifício. E você faz uma analogia com os evangelhos, você vai ver que cada evangelho enfatiza um desses aspectos de forma mais preponderante. Tá? Então, quando ele escuta vem e vê, nós sabemos que esse é parte da missão de Cristo também. Então, é mais uma testemunha aqui, mais um argumento para nós vermos que esse homem com a vassoura é o próprio Cristo que está fazendo esse trabalho. Tá? Deu para captar essa? Gui, tem mais uma coisa bem interessante nesse último parágrafo. O sonho diz que ele colocou essas joias dentro deste novo cofre, mas a última parte é bem interessante porque ela diz, até não ficar uma só, embora alguns dos diamantes não fossem maiores do que a ponta de um alfinete. Uhum. Ou seja, eram minúcias, porque a ponta de um alfinete tá? Mas ele, até as pequenas coisinhas, os detalhes foram para dentro do cofre. Isso me dá a pensar que é exatamente o desenrolar das explicações que a Ellen White conseguiu dar a algumas passagens do Evangelho. Uhum. Porque ela foi ao ponto da minúcia, como, por exemplo, no desejado de todas as nações. Uhum. Tá? Ou seja, ela, de uma linha na Bíblia, ela consegue escrever um capítulo inteiro, aumentando a visão, por menor que ela seja na Bíblia. Uhum. Perfeito. Ok, vamos acabar então, último parágrafo. Guilherme, eu queria só de novo fazer a analogia ali do leão, do boi, da águia. Para mim anotar? Ah, tá. A águia, o símbolo da divindade. Tá? O leão, símbolo da realeza. Né? O bezerro, símbolo do sacrifício. E o homem, o símbolo da humanidade. Tá joia, obrigada. Tá bom? Muito bem. Então, são os 4 aspectos da visão, né? Os 4 atributos de Cristo. Ok, último parágrafo. Olhei para dentro do cofre, mas os meus olhos estavam deslumbrados com a visão. Elas brilhavam com glória 10 vezes maior que a anterior. Pensei que tivessem sido esfregadas contra a areia, pelos pés das pessoas ímpias que as haviam espalhado, sobre elas pisado contra a poeira. Elas estavam arrumadas em bela ordem no cofre, cada uma no seu devido lugar, sem qualquer visível esforço da parte do homem que as pusera ali. Soltei uma exclamação de verdadeiro gozo e esse grito despertou-me. Notem que, olhem como acaba essa visão. Tá? Então, primeiro, a glória era 10 vezes maior que a inicial. Então, nós sabemos que o movimento de 1844, de 1840 a 44, foi uma gloriosa manifestação do poder de Deus. A mensagem foi levada a todas as estações missionárias no mundo, na época. Tá? Só que nós sabemos também que a obra vai acabar ainda mais gloriosa do que foi o início dela. Tá? E aqui diz, as joias, as verdades brilhavam 10 vezes mais. Fala também que as pessoas que pisaram nessas joias eram pessoas ímpias, como eu falei para vocês antes.
Elas estavam arrumadas em bela ordem no cofre, cada uma no seu devido lugar. Então toda aquela bagunça que foi feita por esses homens ímpios foi consertada e arrumada. Tá? E aí ele acorda com um grito que desperta. Temos nós uma ilustração de alguém que dorme, mas que alguém vem dar um grito e desperta do sono? Aí vem o esposo? É, exatamente. A parábola das 10 virgens, né? O grito representa esse último clamor, né? Esse alto clamor que é dado, que desperta as virgens do sono. Então notem que no final desse trabalho, nós temos o alto clamor. Então a organização das joias, elas vão anteceder o alto clamor. Tá? As joias são organizadas antes do alto clamor, que desperta as virgens. Tá? Essa é a conotação profética que eu tiro aqui desse sonho. Tá? Agora eu pergunto para vocês, se essas verdades, se essas joias são as verdades confiadas a William Miller e seus associados, quando que essas verdades foram pisadas, cobertas? E que verdades são essas específicas que foram cobertas, que foram misturadas com outras joias, joias falsas, né, falsificadas? Porque nós temos que ser específicos aqui, nós temos que tentar entender quando que esse sonho ele se cumpre realmente. Parece que poderia ter uma aplicação profética dupla, Gui? Pode. A profecia é que nem uma cebola, você pode ter Pois várias é. aplicações, várias Porque camadas, né? Parece assim que aconteceu isso antes de 1844, né? Quando o período ali das trevas da igreja, a perseguição quando a igreja primitiva foi se pervertendo e trazendo uma série de lixo e de poeira e de ciscos e pisando nas verdades, né? E aí Você está se referindo aos 1260 anos, né? Isso, exato, Beleza, aos 1260 anos, a partir ali de próprio Perfeito. Lutero, né? Antes de Perfeito. 1798 ainda. Lutero começou a colocar as coisas em ordem e Miller completou esse trabalho, digamos, né? Mas também depois da instituição da igreja, muita coisa foi mudada, né? Muita coisa foi deixada para trás, Eu acho que não dá para a gente dizer que é a mesma corrupção, e também tem que lembrar do protestantismo apóstata, né? Que está todo corrompido. Bacana. Então, você está indo. Você está indo. Não, se fez bem clara para mim. Nós temos que lembrar que aquilo que aconteceu nos 1260 anos, tá? Toda aquela corrupção que aconteceu, ela fez parte, tá, da profecia que foi dada aos nossos antepassados com relação aos dois poderes desoladores que iam espalhar o povo de Deus. E as joias também são símbolos das pessoas, né? O povo foi espalhado. As doutrinas foram espalhadas, a verdade foi espalhada. Então, certamente há uma aplicação, nós poderíamos ver que essa obra realmente aconteceu antes dos dias de Miller. Tá? E nós vamos ver essa conexão em breve. Mas aqui, em específico, ele está tendo sonho e as verdades foram confiadas a ele. Isso nos remete aos dias pós-Miller, né? Ou durante a vida dele ou depois da vida dele. Então, são joias específicas que ele descobriu. Lembra o princípio de ano? Foi ele estudando o princípio de ano com aquela chave profética, ele compreende as profecias nas escrituras e começa a fazer esses paralelos e identificar coisas que ninguém havia identificado. Tá? Então, essas verdades são essas
verdades proféticas são essas joias que brilham aqui também nesse sonho. Tá? E aí passou o tempo e outras pessoas começaram a entrar na sala e espalhar essas joias. E especificamente depois do desapontamento, eles começaram a remover as joias da caixa para ver se tinha alguma coisa errada. Lembra? Começaram a tirar do seu lugar e reavaliar Sim, e aplicar novamente o tempo e tudo mais. E começou a acontecer uma verdade. confusão. Aí começaram a introduzir outras verdades em cima. Tá? E aí Tiraram o contínuo. tiraram o contínuo. O que Ellen White, nós lemos essa citação, o que Ellen White fala sobre o contínuo? Que aqueles que deram essa mensagem tinham a visão correta do contínuo. Só que depois de 1844, outras visões foram sendo introduzidas, exatamente o que nós vemos aqui. E qual foi a consequência? Confusão. Ela diz claramente em Primeiros Escritos 74. Então, essa é um exemplo clássico dessa visão do contínuo que foi trazida do protestantismo apostatado, tá? Essa sujeira que foi trazida para dentro das salas, da sala, misturada com essas joias, tá? Corrompeu o entendimento, e hoje um poder pagão você chama de um poder divino, basicamente. Você vira completamente de cabeça para baixo o entendimento do contínuo. Tá? Então, Sim. é um exemplo clássico. Mas o paralelo que você fez é perfeito. Porque o que nós vamos ver aqui na história da igreja foi tipificado durante os 1260 anos. Tá? Eu vou mostrar para vocês, para nós encerrarmos aqui, com um gráfico. E uma pergunta. Sim, pode perguntar. Cronologicamente falando, esse sonho que ele teve foi no início do movimento reformatório dele, tanto é que depois ele deu as regras. Essas regras foi depois de 1844, quando, como o senhor disse, estava tudo bagunçado. Eu só queria me relembrar cronologicamente, esse sonho foi quando? Eu não sei precisar a data do sonho, mas me parece, pelo contexto que nós lemos aqui, que o sonho é dado antes do desapontamento. Tá? Isso aqui acontece antes. Mas eu posso dar uma olhada para ver se eu consigo precisar o ano, mês talvez, em que ele tem esse sonho. Tá bom? Não sei lhe dizer. Ok. Mas nós sabemos que após o desapontamento, Miller já estava fraco, né? Os seus associados é que realmente estavam conduzindo qualquer trabalho que foi feito, e ele foi extremamente influenciado pelos seus associados até vir a falecer, né? Então, o grande trabalho que ele fez foi antes de 1844. Agora, a herança que ele deixa, né, essas joias que foram confiadas a ele, e ele diligentemente fez esse trabalho com muita fé, né, diligência, outras pessoas depois começaram a remover do seu devido lugar essas joias e tentar entender o que tinha, né, porque lembram, vocês conhecem a história, nós estamos falando de um desapontamento aqui massivo, né? E as pessoas começaram a reexaminar, tirar as joias do lugar, e aí começaram a serem. Aí começou os problemas. Não por uma reexaminação, porque a verdade ela não deixa de ser verdade por ser reexaminada. Pelo contrário, ela cada vez brilha mais, né? Agora, quando você começa a remover as coisas do seu devido lugar, tá? E aí você começa a quebrar pilares e fundamentos já estabelecidos. Por exemplo, as pessoas adoram dizer que Ellen White nunca comentou de forma clara sobre os 7 tempos de Levíticos 26. E por isso, então, não é uma profecia válida. Agora, ela claramente, de forma muito clara e enfática, ela comenta sobre o contínuo. Né? Então, se você quebra o contínuo, automaticamente você quebra os 7 tempos. Então, qual é a justificativa que você tem para quebrar o contínuo?
ou para não aceitar o contínuo, como Ellen White disse, se ela diz claramente? Então, uma incoerência, né? Então, você remove o contínuo da história, você quebra os 7 tempos, você quebra todo o fundamento pelo qual a doutrina adventista foi construída, né? Nós chegamos até aqui por causa dessa história, entende? Então é mais ou menos isso. As pessoas elas não, muitas vezes não conseguem racionalizar da causa o efeito. Por quê? Ah, Ellen White nunca comentou sobre os 7 tempos, então é uma profecia falsa. Mas e o contínuo? Ela comenta sobre o contínuo. E aí? Por que a gente rejeita o contínuo também? Né? E aí, agora, se você aceita o contínuo, para mim é o pré-requisito. Para você entender os 7 tempos, você tem que entender o contínuo. E uma vez que você entende o contínuo, é muito fácil você ver os 7 tempos. Porque é parte da mesma história. Entende? Sim. Outra coisa, ela pode até não falar explicitamente dos 7 tempos, mas ela disse que jamais deveriam ter sido movidas ou a plataforma, que ninguém deveria se mover da plataforma da verdade que foi colocada em 1842, Exato. 43, 44. Ou, em outras palavras, ninguém deveria remover as joias do cofre, tá? E espalhar na mesa e trazer outras joias espúrias. É a mesma história, tá? Bom, mais algum comentário? É bacana essa discussão. Quero só fazer um pouquinho de espaço para mim aqui. Ok. Então, para nós encerrarmos, eu queria mostrar para vocês aqui algo interessante. Nós vimos que, baseado na profecia de Isaías, tá? Nós estamos aqui, 742, quando Isaías tem a visão, ele diz que dentro de 65 anos, os 2 reis seriam levados em cativeiro, e isso aconteceu. E ali começa, então, a maldição para o povo. E aí, então, você tem 65 anos no final, 46 mais 19, exatamente como aqui no início, né? Então, quando você vê 19 anos passando 1844, você chega nessa data aqui importantíssima de 1863, como nós vimos. Que da mesma forma que Israel estava engajado numa guerra civil entre o norte e o sul, os Estados Unidos, a Terra Gloriosa, estava engajado numa guerra civil entre o norte e o sul. Então é um ponto de referência importante. Aqui também é a organização da igreja, como um povo denominacional, como uma igreja, né, denominacional. Nós temos a visão da saúde e nós temos aqui a história de Sansão que nós marcamos nesse ano de 1863. Até aqui tudo bem? Ok. Bom, então eu quero sugerir para vocês que... Opa, deixa eu estender a linha aqui. Esse sonho de Miller, ele se aplica também, talvez de forma mais específica, para a história da nossa igreja, para a história do nosso povo, né? Povo adventista. Tá? E aqui nós vamos usar isso como uma introdução, nós vamos aprofundar esse estudo. Tá? Nós vamos estudar aqui, a partir de agora, o livro de Joel, e nós vamos ver como que essas joias elas realmente foram espalhadas e como que Satanás cuidou de fazer esse trabalho. Tá? Mas o espalhamento, o sonho, tá? Ele acontece nesse tempo aqui. Ops, deixa eu tirar aqui o... Tá, eu vou botar aqui o sonho. Sonho de Miller. É durante esses anos da igreja que nós temos
as pessoas atacando os fundamentos e os pilares da nossa fé. Onde esses homens invadem o lugar e começam a trazer joias espúrias, começam a misturar lixo, cisco e areia, né, a essas joias. Tá? Nós podemos lembrar aqui o daily, o contínuo, os 7 tempos, o entendimento das trombetas, o papel do Islã na profecia do Império Otomano, tá? Aí mais para os anos para a década de 50, 1950, 54, você tem as novas ideias sobre a natureza de Cristo, questões em doutrinas, né, que foi um livro escrito com a associação das igrejas caídas, do protestantismo apostatado. Qual que era o objetivo? O objetivo dos adventistas aqui era que o mundo protestante não olhasse para eles como uma seita, mas que os aceitassem como uma denominação protestante evangélica, protestante no caso, né? Mas não como uma seita. Porque as ideias, as doutrinas adventistas eram tidas como doutrinas de seita pelas outras igrejas. Tá? Então essa aproximação se deu principalmente por essa questão, tá? De nós não sermos mais vistos como seita, mas sim aceitos dentro da comunidade evangélica. Ok? Vocês lembram que nós, semana passada, estudando Daniel, capítulo 5, nós estudamos sobre o que a mão escreveu na parede. Tá? A mão escreveu na parede Mene, Tekel, Upharsin. E nós vimos aqui, semana passada, que isso eram medidas monetárias da época. Tá? O tekel, na verdade, em inglês é shekel. Shekel é um ciclo. Tá? Um ciclo. Tá? Mene são 50 tekels ou 50 ciclos. Tá? 50 ciclos, 50 ciclos. E o Upharsin é metade de um mene. Então é mene dividido por 2, que dá 25. Desculpa a minha confusão aqui, mas não tem espaço. 25 ciclos. Tá? Então, quando você soma tudo isso, você tem 126 ciclos. Vocês lembram dessa conta? A gente não chegou a fazer conta, mas eu mencionei no estudo da semana passada. Tá? E aí o que a gente viu? Que na Bíblia, um ciclo, e você pode anotar esse verso, vou escrever aqui, para quem não tem, Êxodo, capítulo 30, verso 13, tá? E Levíticos 27, 25. Nos fala que um ciclo é igual a 20 geras, que é a menor medida do santuário. Tá? Então, um ciclo são 20 geras. Então, quando Daniel vê 126 ciclos, ele diz, Deus contou o teu reino, Belsazar. Ele viu que era um número. Ok? E aí, quando você multiplica esses 126 por 20 geras, você tem o poderoso número, novamente, 2.520. Tá? Então, assim como Daniel 4, nós temos a história dos 7 tempos ali, em Daniel 5 também você tem a história dos 7 tempos ali, tá? Ilustrada. Tá? Até aqui tudo bem? Ok. Bom, agora, esses ciclos aqui, 126, tá? É um símbolo do espalhamento. Vocês conseguem perceber isso?
Belsazar foi espalhado naquela mesma noite e nunca mais voltou a ser rei. Ele foi morto naquela noite. Já Nabucodonosor, no capítulo 4, o seu avô, ele foi espalhado por 7 tempos, mas depois ele o quê? Ele foi ajuntado novamente. Então, Nabucodonosor é um símbolo de Judá. Manassés, como símbolo também, ele é espalhado, ele é levado à Síria e depois ele é restituído ao seu trono. O povo de Judá ele é espalhado na Babilônia, mas depois ele volta, ele é ajuntado novamente. Tá? Mas o povo de Israel não, ele é espalhado e nunca mais é ajuntado. E essa é a história de Belsazar, no capítulo 5. Ele é espalhado e nunca mais é ajuntado. Então, um ilustra a experiência de Israel e outro ilustra a experiência de Judá. Tudo certo? Tá. Então, o 126 é um símbolo do espalhamento. Tá? Então, eu queria colocar 126 aqui. A partir dessa data. Isso vai nos contar a história do sonho. Se nós contarmos 126 anos a partir, e lembrem, aqui nós estamos olhando para trás, ninguém está prevendo data futura nem nada, nós estamos olhando para trás, tá? E reconhecendo esses eventos nas escrituras. Você chega no ano de 1989. Ou, cumprimento de Daniel, capítulo 11, verso 40. Ou, o tempo do fim para essa geração. Ou o momento em que algumas verdades começam a ser descobertas entre a areia, entre a vasura, entre o lixo, começa a aparecer algumas verdades importantes, como os movimentos reformatórios, como o contínuo, como o próprio Daniel 11, 40 a 45, como o próprio 7 tempos de Levíticos 26. Tá? Então, o que nós vamos estudar próxima semana é justamente essa história de 126 anos. E nós vamos ver que a Bíblia ela ilustra essa história no livro de Joel. Como que Satanás atacou as verdades para esse tempo? Como que Satanás comeu, destruiu o mosto, o azeite e o trigo? Tá? Como que ele conseguiu cobrir essas joias tão preciosas com areia, com o cisco, com o lixo de toda parte? Tá bom? Amém. Eu sei, é bastante informação, mas aos pouquinhos a gente vai. Fala, Márcia. Eu tenho uma dúvida ali. Uhum. Não foi em 1850, só para entender essa questão do cálculo aí desse tempo, né? Não foi em 1850 que tiraram o contínuo? Ou eu estou enganada? Não. Foi em 1863 que tiraram os 7 tempos dos diagramas e publicaram um artigo rejeitando o tempo profético em Levíticos 26. Esse foi a primeira rejeição, tá? O contínuo foi rejeitado bastante tempo depois, tá? Pelo próprio um dos que curioso, né? James White estava envolvido na rejeição dos 7 tempos. Vocês lembram disso, né? Arthur White, o filho de Ellen White, estava envolvido na rejeição do contínuo. Junto com Prescott e junto com Daniels. Eles queriam reescrever primeiros escritos. Porque ali é o lugar enfático que ela diz, né? Sobre o contínuo. Eles queriam reescrever. Tá? Existe uma história documentada extensa sobre esse episódio, muito interessante. E onde Ellen White diz que a Daniels, essa ideia que ele tinha, veio de anjos que foram expelidos do céu, né?
Então, claramente, a influência de Satanás tentando destruir. Por quê? Porque ele sabe, são os pilares da nossa fé. Você tenta explicar os 2.300 anos para alguém, para um teólogo de outra denominação, sem compreender o contínuo. Você não consegue. Não tem lógica. Por isso que pessoas como Desmond Ford, por exemplo, um dos maiores teólogos que a igreja já teve no século passado, ele deixou de ser adventista. Deixou. Porque da forma que nós compreendemos o contínuo hoje, você não sustenta os 2.300 anos. Não dá. Se você for realmente sincero e honesto consigo mesmo, você não vai conseguir. Por quê? Porque antes do verso 14 tem o verso 13. E o verso 13 é uma pergunta com relação ao contínuo. E antes do verso 13 tem o verso 11, que é uma pergunta, um verso sobre o contínuo também. E aí quando você destrói o contínuo, você não consegue. Não consegue. Né? Então o primeiro... Perde. O primeiro a ser rejeitado foram os 7 tempos. Depois o contínuo, né? Tá. E outras também foram. Outras foram. Tá. Você olha para o diagrama. Você olha para o diagrama e você. Tanto é que quando eu vi esses diagramas pela primeira vez, eu olhava aqueles números ali e aquilo ali parece que eu não enxergava. Eu olhava e não via, porque eu não entendia. Por que 2.520? Eu jamais, não imaginava que aquilo ali existia. Estava ali, um dos maiores números no diagrama, e eu nunca percebi. Agora, que outras verdades foram rejeitadas? 1335, Daniel 12. Quem é que estuda isso? Por quê? Porque está ligada com o contínuo. 1290. Os 1290 está ligado com o contínuo. Você está vendo? Então, assim, realmente, eu creio muito que esse sonho foi um sonho que Ellen White deixou registrado para nós, para nos antenar no tempo que a gente vive. Porque, de fato, isso aconteceu. Seja triste, é triste a gente falar, mas aconteceu. O Gui, o que é interessante, o que mais me marca, é quem aqui dentro da igreja ouviu falar nessas 2 tábuas. Pois é. Ninguém fala, nenhum pastor cita isso. Não fala. Provavelmente não conhecem também. E se a gente tenta apresentar, a gente é impedido. Ah, nossa. Com certeza. Né? Então, aí você vai falar, você é um herege, você é um separatista, você é o quê? É triste, porque rejeitam sem realmente conhecer, né? Não se dão a chance de conhecer, estudar. E ver que realmente essa história só glorifica a história do passado, né? Só deixa mais belo, mais forte, mais poderoso. É como Israel. Israel rejeitou o próprio Messias. Se eles aceitassem, seriam poderosos, seriam abençoados, né? Mas não, eles rejeitaram. Rejeitaram aquilo que ia fazer deles uma grande nação. E nós rejeitamos aquilo que poderia nos fazer uma grande denominação também. E hoje nós queremos ser como os outros, né? O que é peculiar na nossa doutrina? Mas nós temos o santuário. Bom, ainda bem, né? Porque existiam aí uns que se levantaram que já queriam destruir o santuário também. Aí quando você começa a não ouvir mais sermões sobre o santuário, você começa a se preocupar também, né? E o santuário, você realmente quer entender o santuário, você tem que entender essas profecias, por exemplo, né? 22 de outubro de 1844, lugar santíssimo, né? O dia da expiação, tudo ligado ao livro de Daniel, né? E assim por diante, tem tanta coisa, né? Mas é aquilo, né? Sansão pegando um nazireu que foi separado, um povo peculiar, sabia que não tinha que tocar naquele cadáver, pegou aquele mel, foi atraente aos olhos, saboroso ao paladar, e comeu daquele mel impuro, né? E deu aos pais, e não falou para os pais. Olha só. Que coisa.
O próprio Urias Smith, ele também não teve um momento em que ele se contradisse, em que ele desdisse o que eles criam no começo? Sim, o Uriah Smith ele foi junto com James White que publicou artigos sobre os 7 tempos, né? O Uriah Smith também se envolveu numa polêmica com Ellen White, dizendo que isso, depois de algum tempo, mas ele se retratou e se arrependeu, dizer que aquela ideia da inspiração, como é que eles chamam? Uma inspiração selecionada, ou seja, quando ela se referia à Bíblia, ela era inspirada, mas quando ela se referia às pessoas e os conselhos para as pessoas, ali já não era inspiração, era uma opinião dela. Claro, porque ela deu duro nele, né? Aí, claro, ninguém gosta, né? O orgulho aflorou ali e ele se envolveu numa controvérsia, mas depois ele tá escrito nas biografias ali. A história é bacana, eu não lembro os detalhes, mas realmente aconteceu, né? Então foi ele junto com o Tiago Foi White ele e o Thiago. que retiraram o contínuo, tá certo. Os 7 tempos. Tá? Perdão, os 7 O Uriah Smith nunca... o Arthur. que tirou o O contínuo. Uriah Smith nunca rejeitou o contínuo. Tanto é que até hoje no livro Daniel Apocalipse de Uriah Smith você está lá a visão correta do contínuo. E ainda assim os teólogos modernos rejeitam o contínuo. Então assim, mas eu não acredito nos 7 tempos porque a Ellen White não fala. Tá, mas a Bíblia fala. E a Ellen White diz, vocês têm que usar a Bíblia. Ponto número 1. Ponto número 2. E o contínuo? Ellen White fala. E aí, você acredita? Não acredito porque, sei lá qual é a desculpa que eles vão usar. Né? Então, é uma incoerência muito grande, sabe? Mas, enfim, cada um sabe da sua vida, né? Sinceramente, eu me sinto assim como... Eu sinto a dor e a frustração de Miller. Tu olha para a bagunça e você acha, é impossível. Humanamente, é impossível as coisas se ajeitarem de novo. Não tem. É necessário uma intervenção divina. Não há outro jeito. Não há. E eu creio que em breve o homem com a vassoura vai vir e vai arrumar essa bagunça. Porque... E nós vamos estudar isso semana que vem, nós vamos ver que a Bíblia fala isso. Tudo que nós vemos no sonho aqui é fundamentado pela Bíblia. Isso que é o mais maravilhoso, né? Ellen White nunca chama a glória a ela, mas ela sempre glorifica as Escrituras. E é por isso que os textos dela, a inspiração é tão maravilhosa, porque ela sempre ela direciona o seu leitor às Escrituras. E ela deixou de falar sobre muitas coisas, não foi só sobre os 7 tempos. Tem muitos assuntos que ela não falou. É só você olhar os comentários. Se você já leu os comentários bíblicos, você vai lá pegar, sei lá, um livro de Obadias, por exemplo. Tem ali, o livro tem tantos capítulos, ela vai comentar um verso ou 2. E os outros versos? Não são importantes, então? Temos que rejeitar? Não, não é assim. Né? Então, tem assuntos práticos e às vezes a gente se pergunta, mas Ellen White nunca foi clara com relação a isso. Realmente, tem coisas que ela não foi clara. E nós temos que buscar nas escrituras e tentar compreender, né? De forma clara. Se ela não foi clara, porque de repente ela não recebeu nenhum esclarecimento sobre isso. Pode ser. Isso não quer dizer que o verso não seja importante na Bíblia. Perfeito. E é o que eu falei, né? Lembra em Apocalipse 10, quando João ia escrever a voz dos 7 trovões, o anjo disse, sela o que os 7 trovões emitiram e não escreve. Né? Então, assim, ela não escreveu, quem sabe Deus disse, não escreve. Bom, Guilherme, a última vez que eu tive contato com o Levita, e não quero que isso soe como um preconceito, mas questionando alguns assuntos, ele me disse assim que era para ter cuidado, que não era para levar muito ao pé da letra o que a senhora White disse. Tem certos textos que tem que tomar cuidado.
Isso aí é a voz popular hoje em dia, né? É. Tá bom, gente. É. Mais alguma questão? Quem é que aqui nunca tinha ouvido falar sobre esse sonho? Nunca tinha lido o sonho? Eu falei para vocês, né? A primeira vez que eu fui consultar sobre esse sonho, eu tenho ainda, só que está no Brasil, o livro Primeiros Escritos imprimido, né? Aí eu abri o livro e fui ver o capítulo. Dizia assim, um sonho sobre Guilherme Miller. Como se ela tivesse tido o sonho. E aí tudo que foi traduzido é como se ela estava tendo o sonho. Completamente errado a tradução. Misericórdia. E então é mais uma... Muita coisa se perde às vezes nas traduções também. E muito material no inglês não existe no português, né? Não está disponível no português. Inclusive, eu mandei um artigo de 25 páginas, o Júlio disse que vai traduzir para nós, onde Ellen White comenta sobre Levíticos 26, tá? Fala Entre os sobre... tradutores, existe uma frase famosa, tradutor e traditore, ou seja, tradutor, traidor. É, Porque uma coisa errada muda todo o muda. sentido. É. A questão do sacrifício diário ou contínuo. De todas as palavras itálicas na Bíblia, a única que Ellen White comenta é aquela. Por quê? Porque mudou, realmente foram traidores, não no lado pejorativo, mas acharam que estavam fazendo o trabalho certo e corromperam o sentido original daquela expressão. E Ellen White chama atenção. Por quê? Porque realmente perverteu muito ali, né? Então, claro, Deus usa homens e homens são falhos, né? E nós temos que entender isso porque nós somos falhos também. E nós não temos que nos apegar a essas questões pequenas, porque Deus está trabalhando com homens falhos. Ele trabalha contigo, comigo, né? Então imagina, como é que a gente vai querer, como é que a gente pode exigir a perfeição de outros? Não, nós não somos perfeitos, né? Vamos orar então. Ouvi Oi. só mais um pouquinho. Uhum. Eu fiquei agora com um grilo aqui na minha cabeça. Ao ler aquele parágrafo, eu li no livro. Eu estava com o livro aqui aberto. Uhum. Eu E falei vi para que você. eu vi que estava a mesma frase direitinho. Aí no final, por isso que eu li. Fiquei inteiramente desanimada e desencoraçada. E assentei-me e chorei. Então, essa passagem eu li no livro. E agora, com esse seu comentário, eu fiquei agora quem assustou foi eu. Eu que fiquei assustada. Viu? Aconteceu em tempo real, então. Pois é. Você compara isso no aplicativo, tá certo, tá? No aplicativo, a tradução tá certa em português. Aí você vai no inglês, para quem tem acesso, você vai ver o sonho. Tanto eu peguei o texto aqui, eu peguei do aplicativo. O sonho de Guilherme Miller, é o sonho de Miller, ele que teve esse sonho. Então foi ele que teve. Foi ele que teve. Ah, tá. Então, mais uma, aí eu fiquei assustada. Falei, como você comentou, falei, não vou perguntar, porque isso vai ficar na minha cabeça. Exato. Não, muito bom você falar. Tá Eu notei quando explicado. você leu o parágrafo e botou no feminino, eu já imaginei na hora que você estava lendo o livro. Tá bom, então. Beleza, vamos orar então. Senhor, muito obrigado pelos momentos de estudo e reflexão. É sempre bom encontrar os nossos amigos aqui pela internet e estudar juntos. Pedimos a tua bênção, que nos dê uma semana de vitórias e nos ajude a sempre estarmos conectados com a videira, recebendo força, auxílio e poder. Nos prepara, Senhor, para os tempos que estão diante de nós e que possamos entender o nosso trabalho e também as reformas que precisam ser feitas na nossa vida, para que possamos refletir a tua glória diante do mundo. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém.